aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Luiz Henrique, Padre Renato e Diácono Renato, e a todos aqui presentes. Como é bom agradecer ao Senhor por este momento, como nos fala o Salmo de hoje. Esse nosso grupo está desde 2022 nos preparando para este grande momento. Como havia falado com o Padre Renato, ele pediu para apresentar, todos eles foram devidamente preparados, com todos os ensinamentos, tudo que a igreja nos orienta. E hoje gostaria de apresentar ao Senhor 8 crismandos. Iniciamos com 14, chegamos a 8 neste momento. E gostaria de apresentar aos senhores, e convido vocês a ficarem em pé. Camila Godoy Costa, Douglas de Souza Barroso, Harold Sidney, Letícia Borré, Luciane da Silva, Maria Aparecida,
Raíssa de Souza, Wesley Modesto. Estes são os candidatos, Dom Luiz, que apresenta ao Senhor para a recepção do sacramento da Crisma. Podem sentar, caros crismandos e crismandas. Uma alegria muito grande estar aqui, presidindo essa Eucaristia, Dia do Senhor, Comunidade Santa Teresinha, Paróquia Santa Cecília. Conferir o sacramento da Crisma, os nossos irmãos e irmãs foram apresentados depois de uma caminhada de preparação. Nós costumamos chamar o sacramento da Crisma o sacramento da maturidade cristã. Entendemos que quem deseja ser crismado, crismada, com muita liberdade na sua caminhada eclesial, entende que através desse passo se coloca à disposição da comunidade de fé, uma vivência eclesial mais firme, perseverante, somando forças nessa caminhada, que é de todo batizado, toda batizada. Então nos alegramos muito em ter esses nossos irmãos aqui prontos, dispostos a receber os dons do Espírito Santo, inclusive para motivar os que já foram crismados. Quem já foi crismado, levante o dedo, por favor. Muito bem. Padre Renato, tem bastante gente que pode trabalhar na igreja aqui, né? Para servir nas pastorais, movimentos, porque a crisma não é um evento meramente social, é um compromisso de vida na caminhada. E providencialmente hoje Jesus fala do reino de Deus que cresce. Às vezes não se percebe, a semente é lançada, não se dá muito valor. O mundo, a sociedade parece que não liga, não se preocupa, não presta atenção na ação de Deus na história, mas está ali, tem uma força vital que faz crescer e progredir, transforma. Imagine, quem já viu uma semente de mostarda? Quem conhece semente? Como é que é a semente de mostarda? É uma coisinha, né, pequena, ninguém dá muito valor, mas quando ela cresce, a mostarda naquela região desértica lá de Israel é um arbusto que cresce e sobe mesmo metros. Então assim a mostarda daquela região. Jesus gostava muito de utilizar esse gênero literário que se chama parábola. Os povos orientais têm muito dessa questão de estar ligado na sua cultura ao cotidiano. Os ocidentais são meio assim, muito racionais, elucubrações, filosofias requintadas, que às vezes não entende nada, né? A verdade é essa. Mas Jesus o que faz? Quem lê, quem escuta, vê a palavra de Deus, uma pessoa que não tem um coração aberto, mas essas coisas tão simples que Jesus falava, mas isso que tocava o coração das pessoas. Certas linguagens muito elaboradas, a gente respeita, né, os grandes intelectuais, mas nem sempre isso toca o coração. Então Jesus usava a semelhança, comparação, justamente para ir ao existencial, a necessidade, a realidade da pessoa. Então ele usava muito o cotidiano dos lavradores, dos pastores, que é próprio do dia a dia das pessoas, aquele contexto daquela realidade, não uma coisa muito abstrata, mas concreta. Então ele usa hoje a semente de mostarda, que é jogada, lançada, o agricultor acompanha,
mas acontece ali, a vida vai surgindo, crescendo, pela força vital da semente, vai produzindo e depois produz os frutos. O convite que nos faz Jesus hoje a participar do reino é acolher esse reino que às vezes é imperceptível, mas está acontecendo, está transformando. Se permitirmos, transforma, muda a nossa vida e a sociedade. É isso que nos apresenta a mensagem de hoje, numa perspectiva sempre eclesial e profética. Vai a árvore produzindo frutos. Poucos dão muito valor àquela semente, mas ela, quando aparece, é um sinal eloquente. E o que o reino tem a nos dizer, o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? Não é uma categoria sociológica. A nossa igreja, enquanto comunidade de fé, não devemos nos preocupar com isso. Influência, poder na sociedade. A igreja aprendeu na história que isso não dá certo. Nós temos, sim, que ser uma presença na sociedade do reino de Deus. A mensagem e os valores do reino de Deus. Não os valores do mundo, dos reinos mundanos, categorias de poder, de autoritarismo, de influência. A presença da igreja, sal da terra e luz do mundo, é isso. Não é uma coisa ideológica, partidarista. Não estamos nos adequando, nos conformando a essas mentalidades estreitas de autoridade, de poder, de influência, mas servos, servidores do reino, para fazer acontecer a graça de Deus, os valores do reino no mundo. Quais são os valores do reino? A igreja, ao longo da história, a história também é aprendizado, quando ela se tornou uma força política, ela começa a se perder. A igreja precisou reavaliar muita coisa na sua história, porque a presença do Espírito Santo não permitiu com que a igreja se perdesse totalmente. Sempre na história da igreja nós percebemos sinais da ação do Espírito Santo em grandes movimentos espirituais na igreja. São Francisco de Assis, São Domingos, Santo Inácio de Loyola com os jesuítas, concílios, a igreja reavaliando, refletindo. Quando a igreja se comprometia com o poder político, ela se deixava contaminar por aquilo que Jesus alertou os apóstolos quando discutiu entre si quem era o maior no reino dele. Entre vós não seja assim. A autoridade como serviço, o inserir-se na sociedade para transmitir essa mensagem. Quando nós, cristãos, que somos igreja, começamos a repetir, a copiar os valores do mundo, vem a divisão. Igreja que se preocupa com poder e influência, que se envolve em políticas partidárias, que começa a causar divisões. Nós sabemos que isso não dá certo. Se repetirmos os mesmos erros, aí precisamos tomar muito cuidado. Tem outras comunidades religiosas que estão aí gostando de demonstrar que tem poder político. Nós já sabemos muito bem onde vai dar isso. O que vai acontecer? Perdemos a credibilidade, perdemos aquilo que é essencial dos valores do reino. Podemos até ganhar enquanto força política, enquanto força no sentido social, mas nós não somos uma comunidade que deve se preocupar com categorias meramente sociais, mas aquilo que se propõe o reino de Deus: fraternidade, justiça, paz, construir
um reino de respeito, dignidade. Então a igreja, para que ela não perca a sua credibilidade, a voz profética da igreja, para que ela continue, mesmo sendo uma única voz, como Elias foi, dentre tantos profetas falsos de Baal, mesmo que ela seja a única voz no mundo, ela deverá ter a credibilidade de falar com clareza, defesa da dignidade humana, contra o aborto, ainda mais essa permissiva da justiça, em que se pode matar uma criança no ventre materno, quase próximo de concluir uma gestação. Não, aí a igreja fala com clareza. A dignidade do ser humano começa na concepção. A dignidade do ser humano ao longo das etapas de sua vida. Então, cuidado com as crianças abandonadas, com os relacionamentos abusivos, os que passam fome, os idosos, o respeito à dignidade. Portanto, não há eutanásia e outros métodos e explicações, formas de querer nos convencer pela mentalidade utilitarista e egoísta de que quem não contribui não serve para viver. Então, o ser humano medido pelo seu utilitarismo, coisificação do ser humano. Então a igreja, o reino de Deus, em que a igreja ela caminha no mundo para ser esse instrumento de Deus para que sal da terra e luz do mundo, o reino de Deus progrida, a semente da palavra de Deus cresça, é a nossa missão de através do nosso trabalho e nosso compromisso, a sociedade reflita, reavalie projetos e caminhada, inclusive na questão ética, moral. Tanta tecnologia avançando, comunicação, inteligência artificial, tanta coisa que precisamos enfrentar. O que a igreja, enquanto instrumento de Deus no mundo, pode nos ajudar? O Papa Francisco está falando da questão da ética, da inteligência artificial, das ferramentas dos meios de comunicação social, mas que devemos ser servos da verdade, honestidade, compromisso com a verdade, não com o poder, com a influência, como muitas vezes o mundo apresenta. Então, meus irmãos e irmãs, caros crismandos e crismandas, muitos desafios pela frente, mas é o Espírito Santo que está agindo, dando força, coragem à comunidade dos eleitos, nós, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desanimemos, reavivemos nossa esperança. Santo Padre, o Papa Francisco, numa bula de uma reflexão belíssima sobre a esperança, nos prepara para o jubileu, com o tema Peregrinos de Esperança. A esperança que vai nos movendo, nos ajudando a cada vez mais, apesar dos desafios, obstáculos, a não paralisarmos-nos nem desistirmos diante do nosso compromisso batismal na igreja, na sociedade. Uma igreja que talvez não tenha tanta força da influência política mundana, mas a força da credibilidade, do compromisso com a verdade, com a mensagem do reino, que nos custará. Uma igreja que talvez não terá tanta assim capacidade econômica, etc., como outras comunidades religiosas possuem, mas uma igreja livre, uma igreja comprometida com Cristo e não com o mundo, uma igreja que poderá ser, mesmo que seja a única, a voz da dignidade do ser humano, a voz
que se levanta contra todo desmando e prepotência, mas que fala do amor e da misericórdia de Deus, e um mundo tão esvaziado de misericórdia e amor, um mundo tão enfermo, a sociedade, em que não se respeita o ser humano. É isso que nós somos chamados a ser na sociedade, e como crismados, como ungidos do Espírito Santo, cabe a cada um de nós, com coragem, determinação, firmeza, acolher as sementes do reino, a progredir, a crescer, a produzir muitos frutos na vida de cada um de nós. Amém.